Sejam bem-vindos ao Bando, mais uma invasão aqui com vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema seríssimo que é a tal da Covid-19, que vem gerando tanta polêmica, tanta dúvida em todos nós. Estamos aqui com nossos queridos Álvaro Sanches, Mazé Mourão e Suimara Braga, começando nossas apresentações hoje pela nossa querida Suimara Braga, cujo login aqui no Zoom é Reunião Dia das Mães. Você se afeiçoou ao Dia das Mães, é isso, senhora? Ai, não sei, eu andei dando uma olhada e eu percebi que a Maria Eduarda anda mudando os meus perfis. Tá uma loucura essa quarentena. Mas tudo bem, Dia das Mães são todos os dias mesmo. Então pronto. Oi, Bando, tudo bem com vocês? Oi! Sanches em terras lusitanas, comendo muito pastel de Belém por aí, meu amigo? Muito, meu amigo. Aproveitando que agora já estamos entrando na terceira fase dessa liberação, né? Aproveitando para comer bastante pastel de Belém, sim. É isso aí. E aí, Mazé Mourão, o seu hairstylist hoje diferente, né? Você tá desde o outro programa, deu um tapa no visual. Por que essa decisão dessa franja, Mazé? Você quer causar mais? Você quer causar mais do que a própria Covid? Olha, muito bom estar com vocês. A gente, mais um episódio do Bando. Álvaro, eu acho que a gente tem que reafirmar que você está em Portugal, gente. É importante a gente falar que nós somos internacionais. Acabei de falar, terras internacionais. Eu adoro. Acho que a tecnologia nos unindo, mas aproveitando para dar esse panorama mundial. O Bando está sendo muito bem falado. Eu estou muito feliz, viu, com o nosso projeto. Álvaro está até deixando crescer o bigodinho em português, ó. Tô um pouquinho deixando. Já que semana que vem é meu aniversário, deu uma relaxada total. É isso aí. Professor, gente, olha só. A franja está fazendo sucesso pro sim e pro não. Mas aquilo que você falou, eu quero causar. Essa é a Mazé. Pro sim ou pro não, mas vamos causar, né, Mazé? Falem mal ou falem bem, falem de mim, né? Falem bem ou mal, mas falem de mim. É isso aí. Ei, Álvaro, eu quero fazer uma pergunta para você. Já está no terceiro ciclo aí em Portugal, Álvaro? Já está no terceiro ciclo. Nós passamos desde o início com a reabertura somente de parques e lojas até 200 metros. 15 dias depois tivemos o segundo ciclo e aí com uma liberação maior, tendo que usar máscara somente em lugares fechados e lojas a partir de 200 metros. E agora, no dia 1º de junho, um tempo atrás, a liberação total das lojas, a coisa está muito mais leve, assim. Já estamos dias, aqui em Braga, pelo menos, sem ter nenhum caso de Covid. Gente, é uma outra vida, vale a pena esperar. Você tá em Braga, é? Estou em Braga agora, Duval. Meus parentes estão te tratando bem por aí? Notícias. Estão ótimos, estão sim, Duval Braga, Neto. Pessoal, falando em quarentena, falando em Covid, temos um convidado mais que especial para comentar conosco toda essa dinâmica, para a gente entender um pouquinho, mas é muito preocupada com o avizinhar do Dia dos Namorados, preocupada se está incluso lá dentro dos ciclos, né? Enfim, vamos conversar já sobre isso. Fica com a gente que a gente volta já já. Álvaro Sanches, Durval Braga Neto, Mazé Mourão e Suimara Braga em O Bando. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Bando. Sejam bem-vindos ao nosso Bando que sempre traz muita coisa diferente, curiosa, interessante para vocês. E hoje nós temos um convidado especialíssimo que foi convidado pela nossa querida intergaláctica, internacional, imortal Mazé Mourão. Mazé Mourão, você que faça as honras, por gentileza, de dar as boas-vindas para o nosso entrevistado. Muito obrigada, professor. Gosto da Intergaláctica. Eu acho que é um título que eu vou adotar a partir de agora. E eu Quem irá questionar isso, realmente. Como? Quem irá questionar isso? Não, ninguém questiona. Vindo de você, então. E eu sugeri o nome do Marcos Lacerda, médico infectologista e pesquisador,
diante de tudo que nós estamos vendo no mundo, no país e principalmente Manaus, como epicentro da Covid-19, e o que me deixou com vontade de conversar com ele foi, na verdade, essa abertura, esses ciclos que começaram a partir do dia 1º agora de junho. E aí a gente viu o estouro da boiada, né? Saindo todo mundo de casa e tal. Então, a minha sugestão foi isso, é que a gente conversasse com o Marcos sobre essa da visão dele como cientista, como pesquisador, sobre essa nova versão aqui em Manaus dessa doença. Eu posso, vocês me permitem fazer uma primeira pergunta para o doutor Marcos? Claro, doutor Marcos, eu queria lhe deixar claro que toda essa preocupação da Mazé, ela na verdade, não é uma preocupação com esses ciclos, é justamente o avizinhar do Dia dos Namorados, com todas essas restrições. Nós queríamos saber do senhor como será o Dia dos Namorados da Mazé Mourão. O que o senhor recomenda como médico infectologista? Olha, eu não tive a chance de observar no plano de abertura do governo como é que vão ficar os motéis, mas até onde eu sei, eles nunca fecharam. Vai lá, Mazé. Não, vamos lá, professor. Não, qual é a sua opinião como infectologista, como pesquisador, que eu sei que você está trabalhando em cima de toda essa situação que está acontecendo no mundo e aqui em Manaus especificamente. Como é que você está vendo essa abertura quando ainda estamos num pico muito alto de infectados, né? Principalmente no que tange o interior do Amazonas, e de repente isso tudo se abriu assim dessa forma de uma maneira que talvez fosse necessário, mas não sei se agora, não sei. Enfim, gostaria de passar a palavra para você, para a gente ficar sabendo, mais ou menos. Obrigado, Mazé. Olha, a resposta não é nada simples, o mundo todo está aprendendo ao mesmo tempo, tá? Então, o que Manaus está fazendo agora já foi tentado em outros países, em outras cidades, e ninguém ainda tem uma resposta muito clara sobre isso. Qualquer pessoa que tiver a opinião de que deve permanecer fechado e nada acontecer, essa pessoa poupou vidas, poupou novas infecções. E aquela pessoa que disser, não, vamos abrir, vamos ver o que vai acontecer, e se acontecerem mais mortes, essa pessoa vai ser crucificada. Então, ninguém está querendo dizer oficialmente assim, eu garanto que vai abrir e não vai acontecer nada. Essa pessoa não existe, nem vai existir, porque ela está correndo um grande risco, porque, de fato, a gente não sabe muita coisa. O que eu tenho visto muito e tenho até combatido é a história justamente da opinião. Eu acho que a opinião ela tem dado problemas e eu que sou cientista e tenho estudado um bocado sobre o tema, acho que a gente tem que se basear em algumas assertivas baseadas em dados, né? Então, a primeira coisa importante de se dizer é que qualquer lugar que tenha vivenciado o pico desta pandemia e voltou a abrir, nós não tivemos ainda uma segunda onda. Ou seja, de fato, se houve uma grande exposição, essa reabertura não foi acompanhada de um outro episódio de muitas mortes, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui. É claro que quando não houve uma exposição muito grande, quer dizer, poucas pessoas se expuseram, e eu vou abrir de novo, sim, aí eu vou poder aumentar o número de casos. Você falou muito bem, Mazé, a gente ainda está com aumento de número de casos, mas agora nós estamos numa segunda fase da pandemia no estado, a gente está no interior. Então, Manaus vivenciou um verdadeiro horror nos últimos 2 meses e a gente não sabe ainda quantas pessoas se infectaram. Então, existem alguns modelos matemáticos que foram propostos até aqui pela nossa Universidade Federal, mostrando que a gente deveria ter entre 10% a 15% só de pessoas infectadas. Mas o pessoal lá do Imperial College, na Inglaterra,
fez uma modelagem para o estado do Amazonas e chegou ao mesmo número. Mas eles usaram o Amazonas inteiro, eles dividiram Manaus do interior e eles usaram as mortes oficiais. E a gente sabe que as mortes que aconteceram por Covid devem ter sido pelo menos 4 a 5 vezes mais. Então, essas modelagens matemáticas, elas têm várias limitações dependendo do dado que você alimenta. A grande pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que é para o Brasil inteiro, foi desenhada para o Brasil inteiro, aqui em Manaus só foram coletadas 200 e poucas amostras, né? E eles chegaram a 12% de exposição ao vírus, mas com 200 amostras a gente não sabe se isso é verdadeiro. Então, a Fundação de Vigilância e Saúde está propondo agora uma grande pesquisa, com mais ou menos 5.000 pessoas na cidade de Manaus, para a gente entender melhor qual é a realidade. Lá no início, quando a gente estava falando de abertura, a gente dizia o seguinte, que quando a gente tivesse aumento da curva e uma diminuição sustentável da curva, que foi o que aconteceu em Manaus, né? Não no Amazonas, porque tem o interior, mas em Manaus houve uma redução da curva de morte, sim. E que quando nós tivéssemos desocupação de leitos, quer dizer, quando eu não tivesse estrangulado de leitos de UTI, eu poderia tentar fazer uma abertura. E eu acho que a gente está seguindo aquela recomendação lá do início, né? Existe, de fato, a possibilidade de que venha aumentar casos? Existe, porque nem todo mundo pegou a doença. Mas não abrir agora, e é preciso lembrar que essa abertura tem que ser cuidadosa, tem que ser lenta e tem a população que está disposta a fechar de novo, caso eu volte a ocupar mais leitos de UTI, né? Mas a realidade é que a gente está aprendendo. Qual seria a alternativa para não fazer essa abertura em Manaus hoje? É a gente ficar fechado para sempre até ter a vacina. Quer dizer, não tem muita opção. Ou você faz uma abertura gradual e vai regulando, ajustando finamente o que está acontecendo na cidade, ou você fecha para sempre e o dia que tiver a vacina você abre. De novo, ter mais cautela, as pessoas sempre vão estar certas de ter mais cautela, né? Eu poderia dizer, não, é um absurdo abrir, como tem muita gente dizendo, é um absurdo abrir. A cautela é boa, mas o impacto realmente sobre a população e sobre a epidemia, ela também é imprevisível. Eu li hoje uma coisa na rede social que me chamou a atenção. Nós somos o único país que estamos discutindo a reabertura sem nunca ter fechado de fato, né? Faz sentido. Porque faz muito sentido. Quem mora em Manaus sabe que não houve um fechamento, não houve uma quarentena de fato. As pessoas de maior nível, de maior posse, como nós aqui desse seleto grupo, ficamos de quarentena, fizemos live na quarentena, dissemos que estávamos deprimidos com a quarentena, mas o pessoal das classes baixas não pôde fazer quarentena. Então, a maior parte de Manaus não fez quarentena. Então, isso é importante que se diga, porque eu não posso comparar Manaus com Madrid. Lá em Madrid, depois que eu cheguei naquela explosão de casos e houve indicação de se fazer o isolamento social, a quarentena, isso de fato aconteceu em Milão, né? Agora, em Manaus aconteceu alguma coisa parecida? Eu tenho andado aí pela cidade para ir para os hospitais e a gente não viu isso não. É complicado. Álvaro, você quer fazer uma pergunta? Tenho. Né? Eu tenho sim. Bom, primeiro um comentário, talvez isso inclusive se justifique a ausência dessa quarentena mais responsável, talvez inclusive se justifique, aí eu faço parte da pergunta, esses dados alarmantes de Manaus, de número de mortes. Mas eu queria trazer 2 dados, né? Isso já inclui nessa resposta juntos. Um é que essa semana voltou a se preocupar com a abertura dos aeroportos internacionais, eles que já estavam com o planejamento de abertura, porque num dos voos havia 12 pessoas infectadas. Então, mesmo tendo, durante um longo período, eles que são exemplo de combate a essa pandemia, estão preocupados. E um outro ponto, para fazer parte da pergunta, o Portal Extra traz destaque para uma autora chamada Melissa Tobias, que fez um livro de ficção chamado A Realidade de Madhu. E, coincidentemente, ela dizia no seu livro que 2020 seria o ano da pandemia. A pesquisa não aprofundou em algo nesse sentido? Havia algo previsto, seja para 2020, 2030,
com relação a uma pandemia possível? Olha, eu não li o livro, né? Eu costumo mais ler o calendário maia, que prevê essas coisas, e que não deu certo também. Tem gente dizendo assim que agora é natural que a cada 100 anos tem uma pandemia, que a gente teve em 1918 a gripe espanhola, então era natural que agora a gente tivesse outra pandemia. A verdade é que isso não é nada previsível. Quer dizer, a teoria do caos é o que rege. Acho que a Mazé estava falando de um problema que alguns casais têm com crianças pequenas, né? Quem tem criança pequena em casa sabe que o caos é que rege tudo. Você não consegue prever nada. Na natureza, esses vírus eles estão circulando entre animais e entre pessoas, e isso é caótico, não há como prever, né? A única coisa que a gente consegue prever é que todo ano o vírus influenza vai sofrer uma modificação e a gente vai fazer uma vacina nova. No caso do coronavírus, de fato, a gente estava tendo epidemias importantes por coronavírus. A gente já teve 6 vezes epidemias, não desse tamanho, mas a gente já sabia sim que o coronavírus poderia causar doença grave. E eu acho que a gente negou durante muito tempo a ideia de que a gente poderia ter uma outra grande pandemia. Circulou há uns meses atrás um vídeo em que o Bill Gates falava muito sobre essa história, né? Que agentes biológicos matariam muito mais pessoas do que, eventualmente, uma guerra mundial. E ele falou assim, poxa, o Bill Gates acertou. Não, é porque estar preocupado com pandemias é uma coisa que faz parte da nossa história. Não sei se dá para prever exatamente o ano, eu acho que não, mas eu acho que a possibilidade de pandemia, ela é real, porque no mundo de hoje está todo mundo viajando. Então, dificilmente você não vai ter um vírus que sofreu uma mutação e isso vai ganhar o planeta. Em 1918, a pandemia demorou mais a se espalhar pelo planeta por causa do transporte. Mas hoje em dia é muito rápido, a população cresceu. Então, eu acho que talvez o que a pandemia vai ensinar para a gente é que haverá outras pandemias, a gente tem que fazer uma vigilância melhor desses vírus que estão circulando em animais e a gente, de fato, tem que ter procedimentos padrão para essas coisas. A gente descobriu que não tinha um procedimento padrão. Parece que é a primeira pandemia que a humanidade está vivendo e a gente está, assim, meio perdido, porque as pessoas que viveram a gripe espanhola, a maior parte delas já morreu. Então, a gente não tem relatos dessa vivência, a não ser que você tenha lido, né? Oi? Marcos, boa noite. Eu queria também emendar em 2 perguntas. A primeira é que as pessoas vão ter mais noção, ou não, né? Mas espera-se que sim, em relação aos hábitos de higiene, continuar com álcool gel, continuar com um certo distanciamento, o que é muito difícil, porque somos muito afetuosos, a gente gosta de falar mais próximo e etc. Então, a gente está se adaptando também a esse novo, né? Tudo é muito ainda experimental, mas quais seriam os acontecimentos que possivelmente poderiam nos levar a uma segunda onda aqui em Manaus? O que a gente poderia fazer de muito ruim, né, assim, à luz da ciência, da medicina, para que isso pudesse acontecer? E em relação às crianças, que realmente é um ambiente caótico, que a gente nunca sabe, sintomáticas, assintomáticas. Eu tenho 2 crianças em casa, então eu tenho muita preocupação em relação ao ambiente escolar. Seria prudente levar até o fim do ano com o estudo online? Então, resumão, quais seriam os acontecimentos que nos levariam a uma segunda onda e se seria mais prudente que as crianças ficassem em casa nesse primeiro momento, que a gente não sabe como se processa e essas mutações que estão acontecendo nas crianças também, né? É isso. Olha, uma coisa da globalização que ficou clara é que o Oriente e o Ocidente ainda não aprenderam a se comunicar direito, porque nós estamos descobrindo uma coisa que o Oriente já faz há muito tempo, que é usar máscara. Parece que máscara é uma novidade hoje para o Ocidente, mas o Oriente, quem já foi em Tóquio, já viu dispenser de máscara
no metrô de Tóquio, né? Qualquer um que tiver tossindo, vai lá e pega uma máscara. É muito comum você ver em aeroporto um japonês, um chinês, um coreano usando uma máscara que está sintomático. Então, eu acho que isso tem que pegar no Ocidente, porque uma epidemia começa como respiratória, a máscara é uma primeira proteção e acho que a gente aprendeu isso. Dá até gosto de ver o pessoal na rua agora que nunca botou uma máscara, usando máscara e se adaptando a essa cultura, né? Em relação às crianças, por exemplo, alguns países, alguns lugares, Nova York... Que você tem uma criança em casa. Tenho 3 crianças em casa. 3 crianças, mas eu estou doido para essas crianças saírem daqui de casa. Eu estou pagando para abrirem escola para eu devolver meus filhos para a escola, né? Quais as idades? Eu tenho aqui um de 14, tenho um de 10 e uma que vai fazer 2. Então, você imagina, assim, o que é ter um adolescente, um pré-adolescente e uma criança circulando pela casa, né? Sogra você não tem, não, né? Oi? Sogra você não tem. Não, elas tentaram vir, mas elas tentaram vir e a gente bloqueou, porque a gente disse que Manaus estava muito perigoso para a sogra e para minha mãe virem. A gente deixou a sogra... O Durval já não teve essa mesma sorte. Então, assim, a gente está conhecendo agora um pouco mais sobre a doença em crianças. Eu tive lá no Delfina desde o início da pandemia. A gente se internou, meia dúzia de crianças, foi muito. De fato, criança não tem tido forma grave da doença. E eu acho que isso foi uma das coisas que pesou muito nessa história de quarentena, porque a sociedade acha que quando o velho morre era para morrer mesmo, né? O próprio presidente tem falado isso. Faz parte, é a vida, enfim, é assim que nós vamos acabar. É o ciclo, é o ciclo. O presidente tem essa leitura, que eu acho que é uma leitura da humanidade, né? Agora, se essa doença começasse a matar a criança, eu duvido muito que a gente não tivesse feito uma quarentena rigorosa, porque ninguém aceita a criança morrendo. Isso é uma coisa muito séria. Bom, o que acontece é que a gente tem alguns dados aí, vindo dos Estados Unidos, mostrando que mesmo sem ter tido sintomas de gravidade, existe uma síndrome que é de natureza imune que começou a acontecer em algumas crianças, com acometimento cardíaco. Então, isso deixou a gente assim, muito preocupado. Os pediatras estão começando a se preocupar com a possibilidade de vir uma onda dessa síndrome que parece uma doença rara, chamada doença de Kawasaki, e que começou a acometer esses lugares. Então, assim, não dá para dizer que as crianças não vão ser secundariamente vitimizadas pelo problema, né? Em relação à circulação do vírus na população e segunda onda, que você me perguntou, de novo, eu acho que a gente vai poder ter mais confiança de abrir escola quando a gente souber que a gente já passou de 50% de pessoas infectadas na cidade. Porque a partir de 50% de pessoas infectadas, essa curva vai sempre declinando. E quando chega em 70% a 80%, que é o que o presidente também tem repetido bastante, o vírus para de circular porque já não existe mais condições do vírus infectar mais pessoas. Só que até chegar lá, a gente não sabe quantas pessoas mais vão ficar doentes. Mas, objetivamente, eu tenho muita dúvida ainda sobre a questão da escola. Essa história da aula virtual me preocupa muito, porque é um percentual muito pequeno da população que tem acesso a essa aula virtual, né? Eu tenho realmente muita dó daquelas crianças que não têm acesso. O governo do estado até fez uma coisa bacana com essas aulas pela televisão, né? Uma coisa pioneira até, mas eu realmente não sei o quanto isso vai impactar a formação dos mais pobres, porque agora nós estamos numa discussão da pandemia que era natural, né? Quem sofre mais é o pobre. O rico sempre dá um jeitinho de... o rico pede delivery, acha engraçado e tal. O pobre não tem como pedir delivery, ele tem que dar o jeito dele sem delivery. Então, isso também da educação vai impactar, eu acho, exatamente os mais vulneráveis. Doutor, eu queria lhe fazer acho que uma última pergunta, a gente está com o tempo avançado aqui também, em relação à questão do uso da cloroquina. Para nós que somos leigos, e eu, Suimara, nós 4 aqui acompanhamos, eu imagino, com muita regularidade, essa profusão de informações que a gente tem aí nos noticiários.
E parece-me que a percepção que temos, que nós entendemos, o que nós entendemos, é que não há nenhum estudo realmente que valide de uma maneira segura o uso da cloroquina. Se esses estudos não validam, onde está a dúvida se pode ou se deve ou não deve usar a cloroquina? Existem 3 presidentes que, por uma questão de capricho, querem que a cloroquina seja usada para que eles não tenham que voltar atrás. Tá certo? Existem 3 presidentes no planeta que não gostariam de dizer que estavam errados e que persistem com isso. Então, muita coisa tem saído mostrando o seguinte: a coisa tem orelha de gato, tem bigode de gato, tem rabo de gato, tem corpo de gato, tem um tamanho de gato, e tudo isso leva a crer que a cloroquina não funciona. Hoje acabou de sair um estudo há poucas horas, lá nos Estados Unidos, mostrando que a profilaxia não funciona. No mesmo dia que nós temos um secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, que diz que a primeira ação dele vai dar cloroquina profilática para todo mundo. Acabou de sair o estudo mostrando que não funciona. Vários estudos mostram que não funciona, mas o pessoal ainda está querendo o gato inteiro na sala. Eles querem que você prove de todos os jeitos que não funciona a droga, quando a gente tem um sem número de evidências de que ela não funciona. A única evidência de que ela funciona é em laboratório, e um estudo muito mal feito e criticado no sul da França. O pesquisador até hoje está tendo que se explicar sobre os resultados dele. Eles, inclusive, retiraram essa publicação, né? Fora esses 2 estudos, todos os estudos mostraram que não funciona. Então, assim, para o bom entendedor, basta você ver que as evidências mostram que não funciona. Temos que parar de falar dessa droga, sepultar ela e começar a fazer coisas mais importantes para a população. Então, a dúvida se usa ou não usa se traduz na palavra vaidade. Olha, essa é a leitura de praticamente o mundo inteiro. São 3 presidentes que não gostariam de dizer que estavam equivocados. E aí eles vão ficar pressionando para que saiam mais estudos. Talvez a epidemia até acabe sem a gente ter essas coisas que sejam sólidas o suficiente. Mas a verdade é que a maior parte do mundo já não usa, já parou de usar. Aqui no Brasil é que isso encontrou um terreno super fértil, porque as pessoas são carentes de informação, carentes de leitura, carentes de ciência, e acabaram caindo nisso aí, tá? Eu acho que a única coisa boa, se tem uma coisa boa que a pandemia trouxe para a gente, foi a legitimidade da importância da ciência, né? Eu acho que agora parece-me que a gente vai começar a levar a sério isso aí, e eu espero que isso... Eu que fui um bode expiatório, estou gastando boa parte do meu dia respondendo ao Ministério Público, ao Conselho de Medicina, ao Sindicato dos Médicos, à Comissão Nacional de Ética Médica, porque essa grande fake news de que eu tinha matado pessoas de propósito, porque eu era do PT e que eu queria desmoralizar o presidente, isso caiu assim como uma verdade absoluta e felizmente não tem outros pesquisadores sendo ameaçados. Pelo menos sou só eu e os outros parece que estão fazendo alguma coisa, mas eu infelizmente estou tendo que gastar boa parte do meu tempo tentando explicar que eu não sou assassino de propósito para destruir o presidente. É muito complicado, é um momento delicadíssimo, mas Bom, eu quero agradecer muito o tempo que o Marcos nos dedicou e nos esclareceu muita coisa. Eu acho que o bando ficou muito... Todo mundo está muito feliz da sua vinda e de ter falado de uma forma tão tranquila e tão natural sobre essa doença que realmente ainda apavora muito. Eu agradeço. Muito obrigada. Eu queria fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que, né? que a nossa audiência... se o Álvaro também gostaria de fazer alguma observação, não sei. Eu vou fazer uma última pergunta. O Duval pode fazer e depois eu concluo. E eu faço também quer fazer a minha pergunta é o seguinte, doutor Marcos, se a gente olhar para todos esses estudos, e aí que bom que a gente tem o Big Data, todos esses estudos analíticos que trouxeram para a gente alguns caminhos, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, se a gente tiver uma média desses estudos todos, em que momento é possível, matematicamente, que nós estejamos um pouco menos vulneráveis aqui em Manaus? Como eu te falei, a modelagem matemática depende de como você alimenta ela. E se você alimentar o número de mortes que foi confirmado, isso prejudica no resultado
porque nós fizemos poucos testes mais no início. Testagem, Agora é que a gente começou a testar muito, mas e aí vem até aquela sua observação. Se você olhar hoje o número de confirmações, elas aumentaram. Eu tenho mais gente confirmada com Covid, porque agora as pessoas estão conseguindo ter mais acesso, estão fazendo teste rápido. Então, a gente tem uma falsa sensação de que os casos estão aumentando. Eu só acredito em uma coisa, e todo final de tarde eu recebo do secretário da Prefeitura de Manaus aqui o gráfico de sepultamentos. Eu só acredito no cemitério. Para mim, a única coisa que não mente hoje no planeta chama-se cemitério. Eu olho todos os dias o número de mortes. Por exemplo, ontem nós sepultamos 39. Foi o menor número desde que tudo começou. Eu acredito no cemitério. Ali não tem discussão. A gente já chegou a ter 170 sepultamentos. Então, se testou mais ou se testou menos, isso é um problema muito burocrático. Mas o que está acontecendo aqui no cemitério do lado de casa, eu confio. Então, eu tenho olhado para essa curva para me balizar, viu, Durval? Ótimo. Legal. São João Batista responde, né? Durval. Álvaro, né? É o Álvaro. Não, pode ir, Sui, fica à vontade. Não, quero fazer uma pergunta bem prática. A gente continua lavando desinfetando sacola plástica, lavando todos os utensílios, as frutas, as verduras. Qual o procedimento? A gente ainda mantém tudo isso? Eu acho que quem tem contato mais próximo com as pessoas do fator de risco deveriam continuar adotando esses hábitos, sim, porque realmente tem um grupo que morre mais. A gente viu que é o obeso, diabético, hipertenso e o idoso. Esse é o grupo. Quer dizer, às vezes eu tenho até uma pessoa mais jovem de 45, 50 anos, mas ela é obesa, e a obesidade junto com a hipertensão e o diabetes foram grandes fatores de risco. Então, para quem tem esse perfil, eu ainda teria esses cuidados sim, tá? Obrigada. Muito bacana. O meu último comentário, na verdade, é mais um desejo, doutor Marcos, que o senhor continue galgando pela pesquisa. Sabemos que o Brasil é um país que precisa evoluir nos incentivos, nos investimentos para a pesquisa, e ver alguém como o senhor focado a sua vida para a pesquisa, ainda que lamentavelmente tenha que lidar com esse movimento político, nos orgulha muito, mais um agradecimento dele. Olha, eu costumo dizer o seguinte, se esse estudo tivesse acontecido na USP, em São Paulo, não sei se ele teria sido tão criticado, não. Eu aprendi na pele o que é alguém morar na região norte do país. O problema é que eles não sabiam com quem eles estavam lidando, né? E aí eu tenho recebido um apoio muito grande de pesquisadores do mundo inteiro, porque ninguém começou a fazer pesquisa aqui um dia desse por causa de Covid, não. A pesquisa do Amazonas é uma coisa muito mais séria do que o mundo acreditava. Excelente. Muito obrigado, doutor Marcos. Aplausos. Muito obrigada. Beijo para você. Até a próxima. Beijo também.